Olá, como vai você? Tudo bem? Seja muito bem-vinda. Eu acho que o nosso público hoje vai ser fundamentalmente de mulheres, porque nosso assunto é sobre útero. Útero e a casa da mulher, tá certo? Então, a nossa conversa hoje vai ser com a Soledad, Maria Soledad Domecq. Tô tentando lembrar desde quando eu conheço ela, faz... Olha, acho que foi em 87, 88, por aí. Ou seja, 30 e tantos anos, né? Então, nós vamos estar conversando de um assunto que interessa muito às mulheres, que é uma conexão da mulher com o útero e o útero fazendo parte de um conjunto, como isso conecta ela com a vida dela e a conexão com a casa onde você mora, a casa onde você vive, a casa que você faz todas as coisas, né? Então, daqui a pouco a Soledad vai estar pedindo a entrada, vai estar pedindo aí para participar. Estamos só esperando. Já estamos ao vivo. Sim, Eric, eu estava aí no workshop do Garriga e do Stephanie, exatamente. Foram 2 workshops que eu participei ano passado e tive o privilégio de ter sido chamado para trabalhar várias vezes, e é muito bom quando a gente entra num campo e a gente é chamado. Sim, corrigiu a tempo, obrigado. Quando a gente entra numa constelação como participante, né? E a gente também é trabalhado, e é muito importante quando nós estamos sendo constelados também. Então, não é somente quando a gente está lá sentado, constelando um tema, que nós estamos constelando a nossa vida. Quando nós estamos participando da constelação de uma outra pessoa, nós estamos trabalhando temas próprios. Quando nós estamos sendo chamados para representar os representantes que voluntariamente normalmente se oferecem para trabalhar um tema também, nós estamos trabalhando temas nossos. Então é isso, é isso que torna a vida gostosa e maravilhosa. Então tá aí, a Soledad já está entrando. Isso, pediu aqui tecer juntas. Muito bem, é isso aí. Agora já esperando a conexão para estarmos conversando com a Soledad Domecq. Eu coloquei o nome dela como Maria Soledad, Pronto. porque... E aí, Olá. garota, deixa eu botar meu foninho de ouvido aqui, porque melhor eu tiro um eco, às vezes cria um eco. Que horas são aí em Nova Zelândia? Pronto. Que horas são aí em Nova Zelândia? Aqui a gente começou às 12h12. Aham. Aqui agora é 12h15. Tá um dia de sol, tá um dia lá fora de sol, céu limpo, céu de outono. Uhum. E vizinhos ali fazendo ginástica, atividade física, poucos carros na rua, algumas pessoas passando de bicicleta. E nós tivemos ontem, às 0 horas de ontem, a Nova Zelândia saiu do alerta nível 4 e voltou para nível 3, onde já começa a ter um pouquinho de atividade. Então é bem regulamentado o que pode, o que não pode. E as pessoas, a maioria, né, sempre tem um que acaba não cumprindo. Então a Nova Zelândia está de parabéns. Eu estava Tá olhando de aqui, parabéns. E tiveram... por aí eu vi que, coincidentemente, os 3 países governados por mulheres são os que têm tido os melhores números, né? Nova Zelândia, Alemanha e a Coreia do Sul. Né?
É, né? Mulheres que têm útero. E que a gente adora, eu não sei se primeira-ministra, eu acho que primeira-ministra aí, né, na Nova Zelândia, essa mulher jovem que foi grávida, que ficou grávida enquanto presidenta, que foi com o bebê amamentando na ONU. Ela é uma grande mulher, né, dessa nova liderança que está surgindo. Nesse Ela, momento que o útero ganha seu lugar, pode ganhar é, seu lugar. pode ganhar lugar. Ela é primeira-ministra, né? A Nova Zelândia é um sistema parlamentarista, é, com rainha, que é a rainha, tem uma rainha. A rainha da Inglaterra é a rainha da Nova Zelândia ainda. Aliás, tem uma foto no Instagram dela conversando com a rainha ontem, contando como é que estão as coisas aqui. Então é uma realeza parlamentarista, diferente de um parlamentarismo presidencialista que alguns países têm. Mas é um sistema legal, o país ele vive bem, tem quase 5 milhões de habitantes, e a gente está numa cidade pequenininha da Ilha Norte, na beira do mar, chamado Monte Maunganui. Tem um monte que é uma montanha, que esses nomes aqui, todos maoris. Os maoris habitavam a Nova Zelândia quando... Eles honram muito, né? Sim, Contrário da Austrália, que trucidou as populações nativas, eu sei que os neozelandeses também. Eu tinha uma grande amiga da Nova Zelândia, e ela me falava desse amor que eles têm pelos povos nativos e do quanto eles aprendem com os povos nativos, né? No lugar de destruir. houve todo um processo nesses anos todos de dominação inglesa, né? E teve um tratado que foi feito em 1840, e aí nesse tratado a maioria dos líderes maoris assinaram, e depois houve uma traição da Inglaterra e tomou a terra deles. E isso daí até hoje dá pano para manga. Então, a população hoje dos maoris descendente na Nova Zelândia é 15%, 15% da população. Então, né, eles têm a cultura deles, têm a língua deles. Em todos os lugares que a gente vai tem escrito em inglês, está escrito em maori. Nome das ruas, Maravilhoso. em vários lugares, né? A indicação, placas no chão, é tudo escrito em duas. As placas de sinalização todas em duas línguas. Uhum. E É como um bom país que respeita. constelador, você Como sabe, bom, como bom constelador, você sabe como é importante honrar as origens, né? sim, honrar quem chegou primeiro. Quem chegou primeiro, exatamente. Honrar quem chegou primeiro. É fundamental, Muito porque... de estar aqui, Adailton. Eu escrevi um post nos meus grupos, né, contando um pouquinho da nossa história. Ah, então começa E, contando um pouquinho da nossa história. Eu estava tentando lembrar quando que eu te conheci. Foi o quê? Em 86, 87? Quando foi? não, foi 88, quando eu estava grávida. 88? Ah, você já estava E, grávida. Ok. né, e o que eu contava que justamente você, e também honrando, né, porque você parte da história da humanização do parto no Brasil. E isso é uma coisa assim que eu honro eternamente, porque você foi desses pioneiros que abriu as portas para o parto humanizado, né? Quando ninguém fazia isso, lá estava você, Obrigado. indo na casinha das mulheres, dando coragem para elas confiarem no seu corpo, no seu instinto, né? Você Uhum. acompanhando como numa dança. Uns partos domiciliares, que eu fiz muitos, fiz 200 partos domiciliares. Eu lembro que você fazia na piscina das crianças, no É, banheiro, no chuveiro. em qualquer lugar. Legal. Até em carro Você era nasceu neném, viu? médico, você foi o médico de toda uma geração de mulheres de Campinas que estava rompendo, né, que também estava querendo e buscando respeito, cuidado, escuta, né? O respeito pelo feminino faz parte da minha história. Eu, desde pequeno, nunca gostei de violência, nunca fui favorável a nenhum tipo de violência. Eu nunca briguei de murro. É uma coisa que é comum nas escolas, na infância de meninos, um dia lá e brigar. Nunca briguei. Porque assim, sempre a violência, qualquer tipo de desrespeito, de violência, me chamava, né? Então é isso. Então eu sempre achei que as mulheres precisavam ser honradas. E, sem saber, né?
sem saber. Depois eu fui conhecendo, meu pai me trouxe informações da nossa genealogia e eu descobri que eu tenho uma pentavó que é filha, que ela é uma índia domesticada na Uma Bahia. Índia, uma Uma Índia roubada, né? domesticada, a palavra que está escrito nos textos, nos textos de história é uma Entendi. Índia domesticada. Olha a palavra, Tá. né? O que acontece? Um fidalgo português recebeu uma terra no Brasil, só que ele tinha que tomar posse dessa terra. Ele chegou em Salvador e foi para o sul, centro-sul da Bahia, região de Rio de Contas. Uhum. E esse nobre era Joaquim Castro. E ele, o lugar era habitado pelos índios. E eles tomaram, mataram, expulsaram os índios, mas ele ficou com uma índia que era muito bonita, que é essa minha pentavó. E que teve Uhum. muitos filhos, teve 9 filhos. E aí vem. Uhum. Então, esse desrespeito ao feminino, né? Imagina como é que é uma mulher que viveu com os índios, perdeu família, perdeu tudo, e depois ela entra numa casa e ela vai ter que ser uma senhora, ela vai ter que ter filhos, ela vai educar esses filhos, aprender a falar o português. Como que ela se Uhum. sentiu, né? A emoção das mulheres que vem passando de geração em geração. Então, um pentaneto aqui falou, olha, vamos respeitar as mulheres. E muito pouco falado essa história, né, dessas mulheres, né, dessas índias que foram, às vezes, a gente não sabe, né, foram estupradas pelos maridos, a gente não sabe se elas consentiram com essas uniões, ou se não, ou era esse casamento ou a morte, né, então, que resgate. É, E também o que eu coloquei no meu post é que você me convidou para ser doula quando não tinha doula neste país, né? Você até me falou, você vai ser doula. Doula é uma coisa que acontece nos Estados Unidos, é um movimento que está tendo lá. Ninguém fazia isso, né? é. E, Eu e a formei gente muitas está... doulas. E você sabe que o primeiro curso no Brasil de formação de doula quem deu foi eu? Sim, Em e você me convidou 2001. para dar aula de massagem durante o parto para essa primeira turma de doulas. Eu lembro 2001, como primeiro curso de hoje. formação de doulas no Brasil. Pode colocar nos livros de história aí. Né? Muitas dessas doulas que hoje começaram depois a formar outras pessoas, foi eu que formei na primeira leva. E Você tem ligado, né? No futuro. continuo no futuro, tanto assim que hoje eu estou um dia na frente de Você está você. amanhã. Alguém me perguntou por aí, que eu estou vendo rapidinho, desculpem se não dá para responder todo mundo, de onde eu era. Eu nasci no Chile, mas morei em muitos países. Morei na Argentina, depois vim para o Brasil, morei na França, andei pelo México muito, pela Espanha muito, andei muito, rodei. Vivia pendurada das alças do avião. E hoje eu me questiono, né? Porque uma das coisas que a gente está descobrindo também é que essa movimentação tão grande que a gente está fazendo está trazendo desequilíbrio, né, para o planeta. Mas veja o seguinte, você tinha uma boa causa. Você não foi, Não andou era turista, não era para aleatório. ver. Você foi como eu, como um dia eu saí também do Brasil, atrás dos meus sonhos, eu fui para a França, sem falar francês direito, atrás de um sonho, fazer um curso, fazer um estágio no hospital, porque eu queria uma formação é, científica para poder acompanhar partos normais, partos humanizados, com critérios. Então, eu fui para a Holanda aprender parto em casa. Eu tive um caminho para chegar lá, para respeitar esse menino. E eu sinto que o que te motivou era uma outra coisa, era uma busca interna. Essa busca Sim, do não tinha nada. feminino. Era busca de conhecimento, não especificamente do feminino. O feminino foi se configurando no caminho. É, À medida que eu fui trabalhando o meu feminino, ele começou a ficar mais forte. Também meu encontro com as mulheres e o perceber o quanto que aquilo que eu estava descobrindo do meu feminino havia uma sede das pessoas nos lugares onde eu ia e que caía como chuva em terra seca. Então,
naquela, assim, foi 2002, 2003 que eu comecei a viajar, havia poucas mulheres dando grupos de mulheres. Então, onde eu chegava, vinham as mulheres, né, sedentas e saíam assim florescidas e queriam mais. Eu cheguei uma vez, eu lembro, na Itália, fui visitar uma amiga, não fui dar curso lá, estava dando cursos em vários lugares, porque eu dava também de saúde, de xamanismo, eu estava praticando xamanismo naquela época muito, tinha tido iniciação em xamanismo. Mas eu fui visitar uma amiga, assim, no intervalo dessas viagens, que morava no norte da Itália, e no terceiro, quarto dia que eu estava lá, eu ia ficar, sei lá, 7 dias. No terceiro, ela disse, por que que você não dá alguma coisa para as mulheres? Eu falei, vamos. E ela Né? lançou, é, e ela lançou uma mensagem, assim, tem uma pessoa do Brasil para dar trabalho de mulheres, perto de Veneza, ali na região de Pádua. A notícia se espalhou assim, como se fosse fogo realmente em palha seca, e correu ali e se juntaram em 3 dias 40 mulheres, que elas vinham, eu não sei o que você vai dar, mas se é para mulheres, queremos ouvir. E isso foi 2004, 2005. Uhum. Loucas para receber, saber, vivenciar o feminino. Então, foi assim que foi se configurando, porque eu fui vendo o que acontecia comigo quando eu trabalhava com o meu feminino, o que acontecia com as pessoas quando eu entrava em contato com isso, e também eu fui conhecendo mulheres que trabalhavam com o feminino, fui conhecendo formas de se viver como mulher em diferentes culturas, que me davam pistas do que é o feminino, né? Porque como a gente tem uma cultura patriarcal, por mais que a gente diga mulher, não quer dizer que uma mulher vive de uma forma feminina, porque uma mulher pode viver muito adaptada a um sistema patriarcal e atuar e ser guiada por valores e totalmente patriarcais. Uhum. Que lindo! Eu vejo isso. E aí vamos devagarzinho para quem está nos assistindo, quem está chegando agora. O nosso assunto é o tema, né? O útero, nossa casa ou útero? Eu acho que eu queria começar pelo útero, porque o útero é a primeira casa que nós habitamos. Então, quando nós aterrissamos nesse planeta, nós aterrissamos no útero. E bem como você falou, né? Nesse caminho todo, você também veio para mim. Interessante, quase todo o pessoal da semana passada veio para mim por gravidez. Até o meu xará, da Ailton, veio fazer o pré-natal da esposa e a gente se conheceu. E você Uhum. também não foi exceção, me procurou para. E nesses anos todos a gente continuou, eu acompanhei seu caminho, você viu o meu também. E a gente se encontra agora numa live muito, muito, muito gostosa, muito, muito livre. E Uhum. vamos falar então dessa mensagem para as mulheres, muito dessas vivências que você descobriu sobre o feminino. Então, eu queria que você me falasse sobre as ligações do útero, a importância do útero para a mulher, para as mulheres. Então, como a gente vive numa cultura que se separou, né? Que se separou de todas as formas, a gente se separou da natureza, se separou do divino, separou corpo e espírito, a gente foi habitar o alto do nosso corpo. Então, a gente é muito habitada intelectualmente. A maioria de nós é muito habitado em pensamentos, em intelecto, em teorias, em informações. A gente tem uma quantidade de informação incrível e a gente vive e decide muito a partir desse intelecto. E essa parte inferior do nosso corpo, debaixo do umbigo, ela ficou deshabitada. E o nosso útero, né, e o nosso ciclo hormonal passou a ser um desconhecido para nós. Você sabe disso, né? Você sabe como era nos anos 80, nos anos 90. Não tinha nenhuma mulher fazendo o que se faz hoje, depois desse movimento do feminino, que é de olhar o ciclo menstrual. Ninguém fazia isso. Sangue A era um moda era sangue usar hormônio, tomar pílula. e não menstruar. É Para isso, que não? menstruar, né? Né? E isso era um
teve nos anos 60, né, aquela coisa da pílula, viva a pílula, né, a pílula é a solução para tudo. Liberdade sexual. É o milagre da mulher, né? E a gente não percebeu o mal que nos fazia e que acabou anulando o nosso ciclo. Então, a geração de mulheres, depois que cresceu, depois dos anos 60, 70, 80, era uma geração que, sangue, quem precisa dele? Que chato. Então, nem isso a gente tinha, nem contato com o ciclo. E o ciclo, o nosso ciclo é algo maravilhoso, porque nos dá uma riqueza de nuances, de emoções, de sensações, de potências, de libido, né? A mulher com a pílula pode ter uma grande perda de libido também. Então, a Sabe por gente quê? vivia. Sabe por quê que diminui a libido? A parte médica é você quem sabe. Te dou a palavra. Mas em termos médicos, eu vou usar um conceito que não é cartesiano, é um conceito indireto. Porque o interesse sexual. Então, bom, vamos lá. Útero. Útero é a base, como você falou, mas quando a gente olha para o corpo da mulher que tem 7 chakras, 7 centros de energia, o útero está conectado com o primeiro. Tá? Então, ele é o ponto básico, ele é o vermelho, ele é o quente, conexão com a terra. Por isso que algumas mulheres que usam coletores menstruais pegam o sangue e põem ou na terra ou num vaso, tá? Porque daí cria a conexão do útero com a terra. Então, e o segundo nível, o segundo chakra, ele está relacionado com a energia do rim, que tem a ver com a ovulação, com o ovário também, né? Então, o ovário, ele ovula. E a ovulação, não sei se você já parou para pensar nisso, ela tem um componente espiritual? Claro. Como todo o nosso corpo, né? Não, Todas as mas nossas... a ovulação em si. Por que a ovulação tem um componente espiritual? Porque a mulher tira uma parte do espírito dela e coloca naquele óvulo. É vida. Se juntar com o espermatozoide, pimba, vai ter um outro espírito dentro do espírito da mulher. Um outro corpo dentro de um corpo. Então, a ovulação é um fenômeno espiritual. A mulher entra num outro estado de consciência. E ali, qual que é a tendência natural da mulher? Do feminino? É engravidar. O corpo da mulher, entre 12 e 50 anos, ele é funcionado para engravidar. Esse é o ápice biológico, tá? Criação biologicamente falando, que é a gravidez. Então, a ovulação, ela desperta o desejo sexual. Tem tudo a ver com o desejo sexual. Então, esse aumento do desejo... A pílula, ele é um anovulatório. De toda essa volta para chegar na pílula. A pílula suprime a ovulação. Ou seja, suprime a manifestação mais feminina que existe, que é a ovulação. Você vê, por exemplo, que os travestis, os gays, se vestem de mulheres, mas não ovulam. Não sente a alma da mulher, entendeu? Só a mulher sabe o que é ovular. E a pílula vem e corta tudo isso. E tem essa potência extraordinária de vida, de sexualidade, de paixão, de prazer, que essa ovulação lhe dá, né? É interessante que semana que vem eu vou começar justamente um curso sobre os 7 chakras, na segunda-feira, onde a gente mergulha um pouco nesse primeiro chakra, segundo chakra e toda a ascensão da energia, né? O que algumas pessoas chamam de Kundalini. Mas que tem que estar com essa raiz forte. E justamente essa raiz que a gente foi viver de formas não corretas, porque, por exemplo, a gente no corpo vai fazer exercício bruto que fere o corpo para ter um corpo bonito, mas que isso não tem nada a ver com a saúde. Raiz. E com saúde. É para os outros. E agora você pode ver, né, que teve esse movimento de mulheres que resgataram a importância do seu ciclo, que estão conhecendo o seu sangue, que estão abandonando a pílula,
que estão se conhecendo através de cada dia do ciclo, emocionalmente, fisicamente. Então, a gente começou esse caminho de conexão que é muito importante. E um pouco de voltar ao útero é voltar a essa sensibilidade com o ciclo, é voltar a pisar com os pés na terra, e é voltar também a decidir não só com a mente, que pensa e raciocina e que usa a memória, né? Porque a mente também é uma armadilha, porque através da memória, que ela tem uma função concreta, né? Da gente, sei lá, quando vê um negócio, um buraco no chão, sabe que cai e se machuca, mas que emocionalmente pode ser uma grande armadilha, porque uma pessoa teve uma experiência amorosa difícil, aí fica a memória. Experiências amorosas são difíceis, né? E aí ela não tem abertura para uma nova experiência amorosa. Então, tem essas armadilhas, aí eu me perdi. Não, você se achou. Você está dentro do útero, da importância da mulher se permitir sentir. E aqui eu quero, se você me permite, prolongar um pouquinho mais essa questão, porque você vê, tem feito várias lives. Aliás, amanhã eu vou fazer uma sobre sexualidade. Já estão todos convidados no mesmo horário, com o Renê. E o que acontece? Basicamente, nós fugimos da dor. Nosso cérebro, ele tem duas funções básicas, prementes. Isso é neurociência. Você, primeiro de tudo, sobreviver é função, você sempre pensa em sobrevivência, tá? E a segunda coisa, satisfação, recompensa, prazer. Tudo que é dolorido, a gente foge. Tudo que é gostoso, a gente vai. Natural, né? Isso é natureza do funcionamento da mente. Então, quando a gente começa a falar daquilo que é mais complicado, vamos dizer assim, então, por exemplo, a menstruação se chama incômodo. Por que chama incômodo, né? Então, vai cortar o incômodo. Começa a tomar uma série de atitudes que vão cortando. E aí a gente vai se perdendo daquilo que é o mais importante. O que é o mais importante do ser humano? O sentimento. Muito mais do que a racionalidade. No seu último momento de vida, você não vai lembrar das coisas que você pensou. Você vai lembrar das grandes emoções que você teve a vida toda. As grandes conquistas, né? Às vezes ali um abraço do pai, um abraço da mãe, os irmãos, os filhos, uma viagem, a despedida, as pessoas foram importantes e vamos embora. Então o mais importante é o amor, são as emoções, e a gente não quer sentir as emoções ruins, porque o nosso cérebro não aceita. Então, raiva, tristeza, medo, mágoa, insegurança e tantas outras emoções a gente foge. E isso vai se manifestando através... Tem que sair. O corpo tem que pôr para fora. O corpo põe a raiva para fora. Raiva lá do seu ex-companheiro ficou guardada. Porque ele me traiu. Está guardada. Isso vai sair de alguma maneira. Como é que sai? Tcharam! Adoecendo muitas vezes. Oi? Muitas vezes adoecendo quando não se fez o caminho correto, né? E uma das formas de sair é pelo útero, antes de adoecer, Soledad. Porque você tem, antes do patológico, o fisiológico, né? Então, ela sai pelo sangue, ela sai por um corrimento, as emoções vão saindo para fora, porque o útero tem essa função maravilhosa, né? Mulheres, aproveitem, vocês têm uma válvula de escape incrível, biológica. Uma válvula de escape, um centro alquímico, né? E disso que é voltar a esse útero, a voltar a decidir, escolher, pensar, viver através dele, e não só dessa mente. E para mim é interessante porque justamente viajando, eu ia em muitos aeroportos e também fui em muitos países, e eu sempre, por exemplo, tinha alguns aeroportos que eu ia, no aeroporto da Turquia, em Istambul, naqueles anos, 2008, 2007,
passavam por ali muitos aviões que vinham da África. E eu lembro de ver as mulheres da África caminhando naqueles aeroportos, e eu tinha uma admiração extraordinária por essas mulheres, porque quando elas caminhavam, eu podia perceber que elas se habitavam, que os pés estavam totalmente ancorados na terra, que o quadril estava vivo, que o cóccix estava bem colocado, que o peito estava aberto, aquela coluna ereta. Muitas vezes carregavam a mala na cabeça, né, no Sim, aeroporto. Lindo de se ver. Aquelas mulheres com aquelas malas na cabeça, elas se sentavam, né, aquele corpo completamente ereto, e aquele corpo habitado, onde não tem essa dissociação que nós ocidentais temos muito. Depois, anos depois, eu fui fazer aulas de dança, e aí também foi muito interessante, porque eu fui fazer dança cigana. E na dança cigana também eu pude ver como, quando eu aprendia de alguém que foi pesquisar danças tradicionais, não aquele cigano de filme, né, mas aquele cigano bem tradicional. Então, sempre na dança, a gente tinha que voltar para o quadril, para o útero. E era muito difícil para nós ocidentais fazermos isso, esse caminhar, não com a cabeça, mas caminhar com o nosso sexo, com o nosso útero, com nossos ovários. E aí, depois, anos depois, também eu estive em São Luís do Maranhão e eu vi tambor de crioula. Vi mulheres dançando tambor de crioula. E foi muito interessante porque tinha umas mulheres novas dançando e era muito bonito, o quadril se movimentava muito. E era bonito de se ver, mas o pé era muito aéreo, como nós somos, né? E, de repente, chegou uma mulher mais antiga, que não era bonita, era mais velha, não tinha cintura, não tinha quadril, mas quando ela começou a dançar, ela arrasou, porque o movimento todo dela estava na base, estava na perna. O quadril, ele não era exagerado, ele tinha um movimento exato de quem se habita, de quem habita esse útero, né? Então, essas foram observações, além das leituras, né, eu trabalho comigo mesmo, que me levou a entender mais o que é viver a partir desse útero, o que é voltar, não é ignorar a mente tem seu lugar, o intelecto tem o seu lugar, mas é voltar a essa base. E aí é muito interessante, porque se a gente vai ver a respiração abdominal que a gente faz na yoga, faz na meditação, faz em todos os trabalhos energéticos, é uma respiração onde a gente sente, imagina, onde o ar vai até o baixo ventre, seja energeticamente, seja porque esse abdômen se movimenta, porque esse diafragma desce, porque é uma massagem ali nos órgãos desse espaço abdominal, né? A gente tem esse ir para a base, o cantor, né? Para ele cantar com força, com potência, para ser ouvido, ele também tem que chegar aqui na base. E isso gera uma voz também. Eu tive uma pessoa que foi me ensinar um pouco a falar, né? Ele queria me ensinar a falar porque ele era cantor. E ele me falou, para você falar e ser ouvida, você tem que falar desde teu... Tem que contrair o períneo. Se você uhum, falar contraindo o períneo, tua voz vai ser ouvida. é, E é muito interessante porque tem pessoas que falam daqui, né? uhum, Não falam do útero, não falam daqui de baixo, não falam do abdômen, não falam das vísceras, não falam da vivência, não falam da vida real, não falam do que elas realmente experimentaram. Elas falam do que elas ouviram falar, do que elas leram por aí, do que elas imaginam. E essa fala não tem energia, ela não é ouvida, né? Então, esse é um dos aspectos do voltar para o útero. Fora, claro, que o útero é nossa casa, né? O útero tem toda uma simbologia, o útero é a panela onde a gente cozinha, e a nossa uhum, conexão com o útero se manifesta na nossa conexão com a casa, se manifesta na nossa conexão com o alimento, se manifesta na nossa conexão com o ato de cozinhar, esse uhum, ato completamente alquímico, né? A origem de toda a alquimia, essa arte mágica, esotérica, de tanta força no século XVII, XVIII, vem desse ato mágico da cozinha.
e Uhum. correspondeu à mulher. E é interessante que quando a gente nasce, a gente sai do útero da mãe e entra no útero da família, né? O útero que é a casa, né? Então, a casa é o útero onde nós somos gestados como seres, onde nós vamos aprender emoções, o pai e mãe, aprender a andar, aprender a se relacionar, aprender a respeitar os mais velhos, aprender tudo. E depois dos 15 anos, nós somos colocados para fora do útero pelo pai. Aí nós vamos para a vida, né? O pai que nos coloca na vida. Agora, enquanto você estava falando, eu estava pensando, né? Uma pergunta que surge é: quais são os benefícios de uma mulher ter mais conexão com o útero? Ela ser guiada pelo sentir, né? Porque o sentir, ele foi desenvolvido muito antes do que o nosso intelecto. Por que que um animal sabe que vai ter um terremoto? E o nosso intelecto até agora não conseguiu detectar um terremoto com antecedência. Os elefantes sabem. Então, os elefantes, os pássaros, Sim. quando teve tsunami na Indonésia, né? Uhum, Os animais tinham fugido um dia antes. uhum. Nós não sabemos, né? Porque a gente e não não é um desprezo pelas nossas capacidades intelectuais que a gente desenvolveu, mas a gente tem um potencial desenvolvido através de milhões de anos que dizem respeito a um outro cérebro e que está lá e que a gente não o habita também e Uhum. que tem muitas informações para nos dar. Por exemplo, eu vejo as mulheres na escola do parceiro, muitas vezes é através do intelecto. Ah, esse cara parece ser da minha classe social, esse cara tem as ideias políticas, sociais que eu tenho, esse cara tem objetivos semelhantes aos meus, ele se veste do jeito que eu acho bonito e ele é amigo das pessoas que eu conheço. Então, esse cara deve ser legal, é com ele que eu vou me relacionar. E ela deixa de sentir um monte de informação que esse homem tem e Porque ela está que olhando com esse homem ideal. porque ela está olhando com a cabeça É, e não com o idealizado. instinto. É. E o instinto muitas vezes está dizendo, não, É uma essa pessoa é fria. Não estranha. vai lá, não vai dar certo. A Tem um vozinha conto, tá falando. tem um conto que a maioria das mulheres conhece muito bem, que é o Barba Azul, né? Onde tem as três irmãs. E uma das irmãs, ela sente que o Barba Azul é esquisito, né? Que a barba dele azul tem alguma coisa esquisita ali, mas ele tem um palácio, ele a conquista, ele lhe oferece tudo e ela se casa com ele, porque a decisão, ela desconsiderou esse sentir que ela tinha e cai nas mãos do Barba Azul, que é aquele homem que mata as mulheres. Uhum. E, claro, num sentido simbólico, matar os seus sonhos, Desrespeitar, né? matar sua individualidade, matar É. quem ela é, né? Para ela se adaptar a ele. Interessante que nós temos, está falando da inteligência, nós temos três inteligências. A inteligência racional, que está relacionado com o sexto chakra. A inteligência emocional, que está relacionado com o quarto chakra. E a inteligência sistêmica, que está relacionado com o segundo chakra, que é esse chakra da base. Então, são três inteligências que nos fazem tomar decisões, conscientes ou inconscientes, principalmente na parte de relacionamento. O Helling costuma dizer que nos primeiros 30 minutos, quando duas pessoas se conhecem, tudo que vai acontecer já é perceptível para os dois. Os dois vão saber se eles vão poder viver junto uma semana, um mês, 10 anos, 30 anos, e o que eles vão fazer. Os dois já sabem que vai dar certo por um tempo. Nunca dá errado. Sempre dá Uhum. certo por um tempo. Você estava falando aí do curso, que você vai lançar esse curso semana que vem, né? Que Sim. coincidência que eu também estou lançando um curso semana que vem, que chama Semana Saúde da Mulher. É um curso Uhum. online também de acesso gratuito. Fica aí já o meu convite. Quem quiser se inscrever, vai no meu Instagram, tá lá o convite, onde eu vou trazer informações desde
funcionamento do corpo, sexualidade, relacionamentos, família, uma série de informações para tornar a vida das mulheres mais gostosa, mais leve, mais saudável. Tá? Uhum. Mas você tá, então está falando sobre as vantagens, né, de uma conexão com o útero. Sim, Né? porque E eu entendo que a maior vantagem foi na sua primeira frase, que é se permitir sentir. Uma mulher que toma pílula, ela não sente, ela não varia, ela fica que nem homem, ela não tem variação de ovulação, né? Ela é anovulatória, os hormônios dela não variam. Essa variação da mulher ela é muito importante, porque a mulher é variação, né? O ciclo é a variação, e principalmente durante a menstruação, respeitar aquilo que as mulheres antigas faziam, e tem até a tenda vermelha para falar disso, né? Que é vou se reconhecer. recolher, ficar em casa, não sair para a vida, não sair para a festa, não transar, não ir para a piscina, não ir para academia, não andar de bicicleta. Acalmar, quietar. Quão difícil é isso para uma mulher, Soledad? Não é só para a mulher, é para o mundo. Olha como estamos sofrendo e olha o que teve que acontecer para a gente aquietar, né? Porque, é claro, e você sabe, você estudou medicina tradicional chinesa também, a mulher tem o yin e o yang, a mulher tem o feminino e o masculino, o homem tem o yin e o yang, tem o feminino e o masculino também. Isso que a gente vive numa cultura patriarcal, onde todo valor é dado para a atividade e todo valor é dado para o externo. Há pouco valor para o interno, por isso tem pouco valor o útero, tem pouco valor a casa. E tudo que é pausa não existe, a gente não tem pausa, a gente inventou um mundo no qual você pode estar com a luz acesa, onde você tem o dia 24 horas por dia. Você tem a luz acesa, a Como gente as galinhas botando o ovo, né? Sim, isso somos nós. Então, a mulher, ela, assim como o homem, ela perdeu o espaço feminino, o espaço de silêncio, o espaço de pausa, o espaço de nutrição. Esse espaço inacessível para todos na nossa cultura. E esse é o grande aprendizado para acontecer, e é por isso também que nasce esse grande movimento do feminino, porque como mulheres, a gente tem uma conexão privilegiada com esses espaços. E a gente, através desses círculos de mulheres, né, tem círculos de mulheres, tem uma grande escritora, Jean Shinoda Bolen, que fala que um dia vai ter o milionésimo círculo e que nesse momento a cultura vai mudar, que quando um número suficiente de pessoas e estão sendo as mulheres, vão entender isso profundamente e vivê-lo, vão mudar a cultura. E quem sabe, sem glamorizar esse momento da quarentena, porque ela é muito difícil, ela é dolorida e tem grandes perdas, Para o mas mundo todo. talvez ela também nos ensina. Eu fico horrorizada de compreender que a economia mundial vive do consumo de um monte de bobagem. Porque um dos grandes motivos de que vai haver essa recessão gigantesca é porque nesses tempos de quarentena, na verdade, a gente está consumindo o que é essencial. A gente está consumindo alimento, que na verdade é o que mais precisamos. Roupa, eu estou envergonhada do tanto de roupa que tem no meu armário neste momento. Quando eu viajava, eu tinha uma mala de 20 quilos e eu tinha entendido que não precisava muitas coisas, mas depois que voltei a morar num lugar fixo, comecei a acumular. E aí eu Eu de estou novo vendo me dou. aqui na Nova Zelândia da roupa que eu trouxe, metade só que usei, metade que eu trouxe não usei ainda. Não precisava. E esse Gente, nosso consumo de roupas e de milhões de gadgets e bobagens é que estão criando a destruição do planeta, mas por outro lado o emprego. Então a gente tem que encontrar uma nova economia que não seja de destruição planetária, que não uhum. seja de consumo do inútil e que não nos nutre, porque a maioria das pessoas tem um monte de coisas e não está nutrido. E As sabe quem vai pessoas, fazer isso? As as mulheres. mulheres As estamos mulheres. fazendo. As mulheres vão mostrar esse caminho e o como fazer. Eu acredito muito nisso. Tenho 37 anos como ginecologista, trabalho com ela, estudo e
dedico todo o conhecimento que eu adquiri para melhorar a vida das mulheres. E eu entendo que as mulheres são, sim, a força propulsora da transformação, né? Porque ovulação é transformação, é criação e geração de novo. A mulher é que gesta o novo. Teve uma pergunta aí que eu vou me permitir responder, tá? Então, tem muitas perguntas. Eu não sei se eu tenho acesso a todas, né? Mas eu fiquei aqui tão bonito nesse monte de gente interagindo. Estou bem emocionada Eu aqui acho que com as pessoas todas as podem mandar perguntas. perguntas também individualmente depois para você e para mim, que eu me disponho a responder, tá? Seja direto ou em algum stories. Mas a questão, assim, uma pergunta foi: se eu não tenho interesse em me conectar com o útero, o que está acontecendo? Bom, a gente trazendo um pouquinho do conhecimento da constelação familiar sistêmica, a conexão com o útero se faz através da mãe. Que é o que nós estávamos falando ontem, o conceito de tomar a mãe, né? E um dos problemas que vem é a endometriose, tá? A endometriose é a negação da conexão com o útero, da conexão com o feminino. Esquece a endometriose. Vamos voltar. Então, quando uma mulher nasce, você vê, por exemplo, uma pessoa pode fazer 99 coisas boas para você. Ela fez uma coisa que te pegou, você vai lembrar o resto da vida dela o que faltou, o ruim. Nossa mente é voltada para ver problemas. Então, às vezes, a nossa mãe nos gesta, pare, amamenta, troca de roupa, dá banho, fica lá de noite com febre, cuidando, blá. Aí, um dia ela sai para trabalhar, mas fala: minha mãe não me ama mais, e fica com raiva da mãe, ou que a mãe se separou, fica com raiva da mãe. E essa raiva é uma não aceitação, é uma não conexão com a mãe. E a conexão com o útero se passa pela mãe. Essa tomar a mãe, esse aceitar a mãe do jeito que ela é. Acolher a mãe. Tem uma palavra em espanhol que é muito legal, que é aceder. Então, é aceder com a mama, com a madre. E aí, você conecta com esse feminino, com a raiz, porque daí você conecta com a avó, bisavó, tataravó, e você vê que esse útero que você tem, essa força do feminino, ela tem uma força descomunal. Conexão com o útero, conexão com a mãe. Linda compreensão essa, né? E talvez as pessoas podem pensar: puxa, útero, a gente está adorando o útero, mas aí a compreensão de que não é o útero o órgão, é o útero e toda a força de vida que representa. Então, quando a gente diz se conectar com o útero, é se conectar com essa força de vida e com essas qualidades que o útero tem, de acolhimento, de nutrição, de mistério, de vazio, né? Porque tudo isso está contido no útero. Simbolicamente, a pessoa pode não ter um útero e não ter o menor problema. Mas a gente precisa ceder a esse espaço de acolhimento, de vazio, de nutrição, para estar nutrida, né? Porque isso que eu estava falando, as pessoas têm um monte de roupa, as pessoas têm o aplicativo lá que você pode escolher entre 200 homens numa noite, né? Ir passando esse sim e esse não. A pessoa pode sair e ficar com 3 homens na mesma, 3 homens, 5 homens na mesma festa, pode casar, separar, pode ter milhões de coisas, pode ter a geladeira cheia e ela diz: ai, eu tô carente. Carente do quê? Você está carente de você, da tua conexão com tuas forças, com a nutrição, com tua nutrição e com a nutrição real do outro. Porque como a gente vive na superfície, é verdade que a gente troca muita superficialidade uns com os outros. E a gente Mas procura você precisa da tua profundidade. preencher os nossos vazios com o que vem de fora. Mas o que vem de fora não preenche. E aí entra a questão do útero. O útero, ele é um movimento para a mulher é acolher, o homem é para fora, né? O pênis, a vara é aquilo que avança, é a lança, é a flecha, é a espada. A mulher é para dentro, é a sacola,
é o acolhimento, é a panela, como você falou. Então, é um outro movimento feminino. Não dá para competir, não dá para ser igual, não é para ser igual. São movimentos complementares, porque para acolher tem que ter o que entra. Né? Então, é um movimento do feminino, esse acalmar, fazer essa viagem interior, conectar com as suas raízes, aprofundar as raízes na terra, conexão com mãe, com avó. É muito importante conexão com as avós. Mostrar o Nossa, nosso mundo e nossa cultura nessa direção, né? Porque justamente por um feminino que foi oprimido e relegado, o masculino ele reinou sozinho e ele se desequilibrou, né? pela força. E hoje as mulheres têm a força. Nós vivemos hoje num mundo onde as mulheres mandam, as mulheres controlam. Né? Os pais, eles são descartáveis, tá certo? Tem mais de 5 milhões de crianças no Brasil que não tem nem o nome do pai no certidão de nascimento. Os pais não têm menor validade. Então, assim, as mulheres hoje, sim, elas têm todo o direito dessa vingança histórica de opressão e de dominação. Mas isso também não vai construir, não vai levar. Porque é para fora. O mundo da mulher, ele é para dentro. Ele é em direção ao útero. E o útero tem uma maneira especial de funcionar, que é aumenta, cria o endométrio, tira tudo, limpa tudo. Aumenta, cria endométrio, no 28 dias depois, tira tudo. E Eu vai. nascer e morrer continuamente, né? E vai com a lua. Vamos, essa transformação extraordinária. No curso que eu vou estar dando dos chakras, a gente vai estar, eu vou estar, né, mergulhando nos chakras, mas na nossa vida concreta, porque um conhecimento esotérico, um conhecimento espiritual, mas eu gosto muito de encarnar o conhecimento na Terra, no concreto, nas emoções, nas relações. Mas também fazendo essa caminhada do útero, né, da raiz, porque uma árvore só cresce se tem raiz, só cresce e dá fruto se tem raiz, né, e depois, claro, indo para os chakras superiores e para essa raiz e para esse cósmico, que é a energia masculina que vem do céu, porque a gente se alimenta das duas energias, a energia da terra e a energia do céu, e as duas estão unidas no nosso umbigo. Mas a gente tem que ter as duas, e elas têm que estar unidas em nós. Nosso É masculino isso aí. e nosso Muito feminino. bom. Bom, nós já estamos no minuto final, daqui a pouco eu vou avisar que está terminando. E quando envelhece, uma pergunta, quando envelhece, mesmo que o nosso útero esteja velho, nossos ovários não tenham energia, e a gente não vai ter filho, a nossa força geradora, ela continua lá, porque a gente não gera só filhos, a gente gera a nossa vida, a gente gera projetos. Isso é bem legal que as mulheres saibam, que a gente sempre é geradora, Sempre. de formas diferentes. E Aham. quando a gente está envelhecendo, a gente está gerando o nosso corpo sutil, porque a gente está se preparando para voltar, para se dissolver. E a Aliás, gente vai ter outro corpo, e a gente está gerando esse outro corpo ao longo da nossa vida, né? A gente gera esse filho que desce e cai na terra, mas depois a gente começa a gerar o nosso corpo sutil. Se a gente não gera esse corpo sutil, quando a gente morre, a gente cai que nem uma pedra no chão e ali se afunda. Mas se a gente gestou com o nosso útero a nossa energia sutil, que é essa elevação da energia, né, através do caminho dos chakras, a gente gera um corpo que nos leva para um outro lugar de ascensão. que lindo, é isso mesmo, maravilha. Meninas, o caminho é por aí. E você falou esse negócio de não ter útero, né? Uma das frases mais aviltantes que os meus colegas ginecologistas professam e que eu, assim, me dá nojo ouvir essa frase é: útero, para que útero? Já teve filho, não serve para mais nada. Arranca fora. E tem muitas mulheres que caíram nessa e acabaram tirando o útero. Então, como é que fica se você já tirou o útero? A conexão com o útero energético continua. Tá? Tanto sim que essa mulher continua com vida sexual, continua tendo orgasmos, prazer e muita coisa, embora tenha tirado o útero. Então, a conexão com o útero energético continua. Não é isso?
É isso, maravilhoso. Te honro muito com essa medicina que vai além do corpo, né? Que te levou para ir nas constelações, nesse pioneirismo no mundo médico, né? Que você foi entender que a doença não está no corpo, está no sistema, está nas emoções. Maravilhoso. Muito obrigada, Adailson. E eu também te honro muito. Você teve a coragem de desconectar da segurança, da cidade, de tudo, foi embora, foi para o mundo e ficou lá. Foi lá na Rússia, viver com os xamãs russos, lá não sei quantos anos você ficou lá. E abriu mão de conforto para encontrar as suas raízes, a sua questão de mulher. E hoje você pode, com cátedra, falar do feminino para muitas mulheres. Isso é maravilhoso pela sua coragem e ousadia, Soledad. Te admiro. E eu não tive a menor saudade do conforto, eu posso dizer. Porque muitas pessoas têm medo de perder o conforto, né? Medo Eu, de sair da vegetation, mas o conforto, quando você está fazendo aquilo que tua alma pede, fica em quinto lugar. eu tô tendo isso aqui, eu tô tendo uma vida muito mais simples aqui na Nova Zelândia. Nós estamos numa casa alugada e trouxe o que trouxe, ainda estamos fechados também, ainda estamos em nível 3 aqui, mas é isso, nós não precisamos de muita coisa para ser feliz. Uma mulher precisa do que para ser feliz? Terminando os últimos 40 segundos. Conexão consigo própria. Se permitir sentir as suas emoções. Honrar a mãe, honrar o masculino, honrar o pai. Conexão com esse feminino. Respeito. E aí trazer todas essas emoções e respeitar os ciclos que o corpo traz, que é a ovulação, o ciclo menstrual da lua. Beleza? Últimas palavras. Obrigada a todas as mulheres que estão aqui e obrigada por tuas palavras, Adair. Beijo. Tchau, meu Tchau. bem. Obrigado.